No próximo capítulo da novela Dona de Mim, as emoções vão transbordar e cada personagem enfrentará o peso de suas próprias escolhas. Filipa surge decidida, pincelando as paredes do quarto de Sofia com cores suaves é sua forma de dizer ao mundo que está pronta para um novo começo. Samuel observa de longe, com a firmeza de quem carrega uma missão no peito. Eu não vou desistir da guarda da minha irmã. Ela vai ter uma vida digna, custe o que custar. Suas palavras cortam o ar como uma promessa e ecoam nos corredores de Boas, onde Jaques continua tramando em silêncio. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Bárbara e Marlon entram em mais uma discussão acalorada. Marlon, cansado, tenta manter o controle, mas o orgulho fala mais alto. Bárbara, decidida, encerra a conversa com frieza. Não vou pedir desculpas por querer ser feliz. Em outro ponto, Ryan é surpreendido pela reaparição de Azi. Ela surge misteriosa, quase como uma sombra, e o aborda com uma proposta perigosa. Tenho informações sobre Jaques, mas quero algo em troca. O rapaz fica dividido entre a tentação da verdade e o medo de mergulhar num jogo de chantagens que pode destruir sua reputação. Nina, por sua vez, tenta esconder o incômodo. Ao ver Danilo e Felipa juntos pintando as paredes, o ciúme corrói em silêncio. Ele jura que gosta de mim, mas parece hipnotizado por ela. Desabafa, sentindo o chão fugir sobre seus pés, mas a calmaria não dura. Jaques, atento a cada movimento, encara Danilo com um olhar de predador. Não se meta onde não é chamado, rapaz, ou vai se arrepender no jardim. Sofia brinca inocente com Rosa, que sofre um breve lapso de memória. A cena é doce, mas carrega um presságio. No dia seguinte, o processo de guarda começa e Léo, emocionado, dá a notícia que mudará tudo. Você vai voltar para casa da sua família, meu amor. O sorriso de Sofia ilumina o salão. Mas por trás da ternura, há um destino incerto e corações prestes a serem despedaçados novamente. Jaques tem suas maldades expostas na internet. Durante transmissão e surta, Jaques vai enfrentar o maior escândalo de sua vida. E desta vez não há plano ou manipulação capaz de salvá-lo. O vilão, acostumado a controlar cada detalhe, verá seu império de mentiras ruir. Diante de milhares de pessoas, tudo acontece quando Breno, sem perceber, acaba transmitindo ao vivo uma conversa entre Jaques e Léo, revelando segredos sombrios que o empresário jamais imaginou que viriam à tona. O que era para ser um pedido de desculpas falso, planejado apenas para manter as aparências, se transforma em um espetáculo público de humilhação e ruína. Tudo começa de forma aparentemente banal. Filipa, cansada das intrigas e das jogadas sujas do ex-cunhado, o pressiona a pedir desculpas a Léo, a babá que ele humilhou repetidas vezes, tratando-a com desprezo e arrogância. Você precisa fazer isso, Jaques, pelo menos uma vez. Haja como um homem decente, diz ela então firme, cansada de ser cúmplice de um comportamento que não reconhece mais, fingindo arrependimento. O vilão aceita o pedido, arruma o cabelo, coloca o paletó e vai até a sala com um sorriso. Ensaiado, o mesmo sorriso que já enganou tantos Léo, porém não se deixa iludir. Ela observa o empresário com frieza, braços cruzados, e não cai na armadilha emocional. Desculpa, você não sabe o significado dessa palavra, Jaques. Você destrói pessoas por esporte e depois quer posar de arrependido. Rebate sem medo, a tensão é palpável, e as palavras da babá acertam o vilão em cheio, atingindo o ponto mais sensível, o ego. Enquanto isso, Breno, que tentava registrar imagens do local para um projeto de marketing da Boas, aciona o celular, sem perceber que está transmitindo tudo em seu perfil pessoal. A conversa começa a se espalhar rapidamente, com comentários pipocando em tempo real. Internautas chocados assistem à troca de acusações, e o nome de Jaque sobe para os assuntos mais comentados das redes em poucos minutos. O que começou como uma transmissão acidental se torna um escândalo nacional. Léo, sem saber que está sendo vista por milhares, continua firme. Você ameaçou Samuel, mentiu para Sofia e ainda tentou manipular Leona para limpar a própria barra. É disso que você se arrepende, Jaques? Ou tem medo de finalmente ser desmascarado? O vilão tenta reagir, mas a voz falha. Ele sente o chão abrir sobre seus pés
A máscara começa a rachar. Quando Breno percebe o erro, o pânico toma conta. Ele tenta encerrar a transmissão, mas a internet já fez o que faz de melhor. Espalhar em questão de minutos. Trechos do vídeo viralizam, legendados, editados, amplificados. Alguns usuários fazem piadas. Outros compartilham indignados, já que surta ao descobrir a exposição. O rosto antes calculadamente sereno se contorce em fúria. Ele invade a sala gritando o nome de Breno, que ainda tenta se justificar. Eu juro, foi sem querer. Eu só estava gravando o making of. Mas o vilão não escuta. Ele arremessa o celular contra a parede, quebrando em pedaços. Você arruinou tudo, seu incompetente. Berra enquanto o Felipa tenta contê-lo. A cena é digna de um colapso. Jacques sente o orgulho ser pisoteado em praça pública. Ele vê os acionistas da Boas comentando, os clientes cancelando contratos, os funcionários cochichando nos corredores. A máscara de empresário exemplar cai de vez. Eles querem me ver de joelhos. Mas eu vou mostrar quem ainda manda aqui, diz ele rangendo os dentes. O olhar tomado por um misto de ódio e desespero nos bastidores. Filipa tenta ser o último fio de empatia que resta. Jacques chega. Isso pode ser um sinal para você mudar. Reconhece e pede desculpas de verdade, mas ele, cego pela raiva, ignora mudar. Eu vou. É destruir cada um que me virou as costas. O vilão começa a planejar uma nova ofensiva, uma tentativa desesperada de recuperar o poder e a imagem pública. Enquanto isso, os comentários continuam a se multiplicar. Samuel, ao ver a live, comenta com Leona. Agora o mundo vai saber o que ele fez com a gente. Ela responde tensa sim, mas isso não vai parar por aqui. Ele não vai aceitar essa derrota calado. A imprensa entra na história. Programas sensacionalistas exibem trechos do vídeo. Colunistas especulam o futuro da Boas. A imagem de Jacques como empresário visionário vira pó. O conselho da empresa se reúne às pressas, e rumores sobre sua destituição do cargo começam a circular no meio desse caos. Breno tenta se esconder, sentindo-se responsável. Ele procura Samuel para pedir ajuda. Eu não sei o que fazer. Eu só queria mostrar o lado bom da empresa. E agora criei uma bomba. Samuel, sempre sensato, responde às vezes. A verdade explode quando menos se espera. E talvez fosse hora de o mundo conhecer o verdadeiro. Jacques, enquanto Filipa enfrenta o olhar frio do ex-cunhado, ela começa a perceber algo diferente. Aquele homem diante dela já não é o mesmo que um dia prometeu. Amor e futuro, você virou um estranho, Jacques. Um estranho perigoso. Diz ela em lágrimas contidas. Ele, no entanto, permanece inabalável, perigoso. Eu sou o único que ainda luta para manter o que é meu. Todos vocês são ingratos. A notícia da transmissão chega também a Rosa, que fica confusa e abalada. Meu filho, o que foi que você fez dessa vez? Murmura, segurando o terço nas mãos trêmulas. Sofia, ao ver a avó chorando, tenta consolá-la sem entender a gravidade da situação. Ele vai ficar bem, vó, mas no fundo, todos sentem que o abismo está se abrindo sobre os pés de Jacques. Nos corredores da Boas o clima é de pânico. Funcionários deletam fotos, apagam postagens antigas e evitam mencionar o nome do chefe. O vídeo se espalha pelos grupos de investidores e chega até órgãos de fiscalização. O que antes era apenas um escândalo pessoal se transforma em um caso corporativo, com possíveis consequências legais. Jacques, sentindo-se acuado, procura aliados, tenta contato com advogados, jornalistas, políticos, mas as portas se fecham uma a uma. Ninguém quer se queimar comigo agora, grita, atirando pastas no chão do escritório. Filipa observa em silêncio, já consciente de que está diante do colapso final de um império construído sobre mentiras. Mesmo assim, ela tenta um último apelo. Você ainda pode consertar parte disso, Jacques. Não com raiva, mas com verdade. Ele apenas sorri. Aquele sorriso frio e assustador que Filipa conhece bem. Verdade. É coisa para quem pode se dar ao luxo de ser fraco. Eu sou o que sou porque nunca precisei dela. O vilão se isola em seu escritório. Iluminado apenas pela luz azul do monitor, reassiste a transmissão dezenas de vezes, analisando cada detalhe, cada frase que o condena do lado de fora. O mundo continua girando, e o nome de Jacques Boas ecoa pelas telas como o símbolo da queda de um homem que acreditava estar acima de todos. Mas enquanto muitos comemoram sua exposição,
Há quem tema o que virá, porque Jaques, quando acuado, é mais perigoso do que nunca. E o silêncio que antecede sua próxima jogada promete ser ainda mais devastador do que qualquer transmissão ao vivo. Samuel surpreende Leona com pedido inusitado. Após reviravolta na guarda de Sofia, Samuel, tomado por um misto de arrependimento e culpa, tentará reconstruir a confiança de Leona. Após a inesperada reviravolta na guarda de Sofia, o rapaz acreditava ter vencido a longa batalha judicial e finalmente garantido o direito de criar a menina, mas o destino e os caprichos do coração humano ainda tinham cartas escondidas na manga. Tudo começa com o retorno de Filipa à mansão dos Boas. Depois de ter sido manipulada por Jaques e convencida a ceder à pressão familiar, a jovem decide voltar atrás em sua decisão, criando um novo caos na vida de Samuel. A casa que parecia finalmente encontrar um pouco de paz volta a se tornar o palco de desentendimentos, mágoas e discussões acaloradas. Leona, ao descobrir que Sofia pode ser novamente retirada do convívio deles, sente o chão se abrir sobre seus pés. A frustração toma conta da moça, que se tranca no quarto e evita qualquer contato com Samuel. Ela sente que tudo foi em vão. As lágrimas, os esforços, as noites em claro, pensando em como adaptar a rotina da casa. A presença da menina, você prometeu. Samuel disse que nada nem ninguém tiraria a Sofia de nós, desabafa com a voz embargada. Ele, sem forças para responder, apenas observa com os olhos marejados o amor da sua vida se afastar, um pouco mais a cada palavra. Mas Samuel não é homem de desistir fácil. O peso da culpa e o medo de perder Leona o fazem traçar um plano para se redimir, não com palavras, mas com um gesto que pudesse selar um novo começo. Movido por esse sentimento, ele decide organizar um jantar especial, algo que pudesse surpreender e tocar o coração dela. Escolhe um restaurante discreto, iluminado por velas, onde o som do piano preenche o ambiente com uma melancolia suave. Tudo planejado nos mínimos detalhes, flores na mesa, uma garrafa de espumante e um segredo escondido no fundo de uma taça. Quando Leona chega, ainda visivelmente abalada, o clima é de tensão contida. Samuel, elegante, levanta-se para recebê-la. O olhar dele é de súplica, mas também de determinação. Eu precisava te ver assim de frente. Preciso te dizer o que sinto. Sem interrupções, diz, tentando romper o gelo. Leona respira fundo, cruza os braços e responde com frieza. Não sei se ainda adianta ouvir o que você sente. Eu acreditei em você, Samuel. E olha onde estamos agora. Mesmo diante da resistência, ele insiste. Pede o prato preferido dela. Fala com calma. Tenta arrancar um sorriso. Aos poucos a tensão se dissolve, e Leona começa a se render à atmosfera romântica. O garçom se aproxima com 2 taças e serve o espumante. Samuel observa em silêncio, o coração acelerado, enquanto o plano se aproxima do momento decisivo. Leona, distraída, leva a taça aos lábios. O som do piano parece se intensificar por um breve instante. Tudo ao redor desacelera. Ela dá um gole, outro, e de repente começa a tossir. Engasgada, leva a mão à garganta. Os olhos arregalados, Samuel, em pânico, levanta-se imediatamente, corre para trás dela e a segura pela cintura, aplicando a manobra de Heimlich. O salão inteiro para assistir à cena. O garçom se aproxima assustado. E em um segundo tenso, a aliança voa e cai ao chão. Com um leve tilintar metálico, o silêncio que se segue é quase cinematográfico. Leona, recuperando o fôlego, olha para baixo, confusa. Samuel, ainda ajoelhado, pega a pequena joia dourada. As mãos tremem, o rosto está tomado por emoção e sem se levantar. Ele encara Leona com os olhos marejados e diz com voz rouca, já que a vida insiste em nos fazer engasgar com o que sentimos, engasgue comigo, Leona. Engasgue com o amor que eu não sei mais guardar. Só pra mim quer casar comigo? O restaurante inteiro suspira. Um casal da mesa ao lado se entreolha. O garçom segura o riso nervoso e Leona permanece imóvel. A cena é de pura tensão. Por um instante parece que ela vai rir, ou talvez chorar. As memórias vêm em avalanche. O primeiro encontro, as promessas, as brigas, a esperança que teimava em renascer entre uma desilusão e outra. Ela olha para o anel, depois para Samuel, e o silêncio pesa como um veredito. Samuel continua ali ajoelhado, suando, o coração martelando no peito.
Eu errei, Leona. Errei por querer controlar tudo, até o destino da Sofia. Mas o que eu sinto por você é o único acerto da minha vida. Eu não quero um recomeço sem você. Eu quero um futuro, mesmo que o presente ainda doa. As palavras ecoam com sinceridade. Leona sente as pernas fraquejarem. O garçom, sem saber o que fazer, disfarça o nervosismo e se afasta, enquanto o pianista muda a melodia para algo mais suave, quase cúmplice da situação. O ambiente inteiro parece se transformar em um cenário de novela. E de fato é. O amor, o drama e o improvável se misturam. Como nas melhores reviravoltas que o público ama, acompanhar Leona, porém, está em outro mundo. O tempo parece suspenso. Ela observa Samuel ainda ajoelhado, o anel brilhando no chão entre eles, como um símbolo ambíguo de amor ou de culpa. Talvez dos dois as lágrimas finalmente caem. E a respiração dela se descompassa, Samuel, porque você sempre escolhe o momento mais errado. Para fazer o que é certo, sussurra, deixando o público sem ar. O que virá depois desse pedido inesperado é o que ninguém imagina. Porque por trás da tentativa de reconciliação, há segredos que ainda não foram revelados. Segredos que envolvem documentos, mensagens trocadas em silêncio e promessas feitas à sombra de Jaques. E enquanto Leona encara o homem ajoelhado diante dela, sem saber se o perdoa ou o rejeita, a câmera, ou melhor, o destino, se aproxima para registrar o instante em que tudo pode mudar. O silêncio que pira sobre o restaurante se estende. Por longos segundos, Leona encara Samuel ajoelhado, ainda segurando a aliança entre os dedos trêmulos. A respiração dela é curta, o olhar marejado, mas há também uma ponta de raiva misturada à emoção. Você acha mesmo que um anel apaga o que você fez? Pergunta com a voz embargada, mas firme. Samuel engole seco. Não, Leona, mas é o meu jeito de dizer que eu não desisti da gente, que eu ainda acredito no que a gente construiu. Ela desvia o olhar, respira fundo, e o brilho das velas reflete nas lágrimas que insistem em cair. Você acreditava em tanta coisa, Samuel. Até na justiça que tirou a Sofia de mim, e agora quer que eu acredite em quê? Em promessas de novo? A dor nas palavras dela corta o ar como lâmina. O garçom, percebendo o clima, se afasta discretamente e o pianista continua tocando, mas o som agora parece triste. Quase cúmplice da cena que se desenrola, Samuel se levanta devagar, encara Leona de perto e segura suas mãos com firmeza. Eu errei, eu achei que estava fazendo o certo, mas só estava tentando me convencer de que não. Tinha perdido o controle e perdi a Sofia. Perdi você, perdi tudo, só não quero perder a chance de consertar. A sinceridade na voz dele a desarma por um instante. Leona, porém, tenta resistir. Você fala como se o tempo voltasse atrás, Samuel. Mas o que passou, passou. E a menina agora está com quem a protege de verdade. Ele abaixa a cabeça, sem forças para discutir. O silêncio volta a se instalar entre os dois pesado. Incômodo, Leona se levanta, pronta para ir embora, mas Samuel segura sua mão mais uma vez. Não vai embora assim. Por favor, eu sei que te feri, mas se eu ainda tiver um pedaço do teu amor, me deixa provar que posso ser diferente. Leona o observa por alguns segundos, o coração dividido entre o orgulho e a saudade.